No Evangelho segundo escreveu Mateus 16, versículo 13. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Nós sabemos da importância que é de participar de um culto de Santa Ceia. Isso porque nos faz, nesta noite, refletir sobre a nossa vida cristã, a nossa posição cristã e sobre a nossa consciência cristã. Porque nesta noite se canaliza a ideia de olharmos todos juntos aqui nesta noite a cruz de Cristo, a morte sacrificial de Jesus Cristo no Calvário. Isso porque estamos aqui, não porque somos bonzinhos, não estamos aqui porque somos intelectuais, somos importantes. Estamos aqui nesta noite porque Deus nos aceitou na sua presença. Estamos aqui nesta noite porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância do homem. Estamos aqui porque Deus se compadeceu de mim e de você de uma forma toda maravilhosa. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo sequer. Todos eram candidatos para ir para o inferno, com religião, com obras e com filosofia. Ninguém escapava. Todos estavam mergulhados na lama do pecado. Ninguém poderia escapar. A palavra de Deus diz no Salmo 130, que se Deus observar a iniquidade, ninguém subsistirá. Mas contigo está o perdão para que tu sejas temido. Foi a graça de Deus que nos salvou. Foi a sua misericórdia. E nos trouxe a sua presença, o seu aconchego, aos seus braços. Porque Deus viu a nossa maior necessidade. E a maior necessidade de um ser humano é justamente a presença dele na sua vida. O apóstolo Paulo fala que um dos maiores castigos que Deus pode impor ao homem rebelde, ao homem pervertido, ao homem desobediente. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 2, 1 aliás, que o maior castigo que Deus pode impor ao homem é rejeitá-lo. Porque Deus sabe da necessidade da alma que tem esse homem para com o Senhor nosso Deus. Ele sabe que nada pode preencher esse vazio na alma do homem. Ele sabe disso. E Jesus veio para estabelecer uma meta, estabelecer algo novo na vida de cada ser humano aqui na terra. Ele veio resgatar a herança perdida de Deus aqui na terra. Eu e você. Jesus, nesta preocupação e visualizando na vida dos discípulos, daqueles que seguiam a ele, começou a observar que eles estavam seguindo a mesma trajetória daquela multidão que havia compartilhado com ele naquilo que se fazia no seu ministério, quanto o expulsar demônios, quanto ressuscitar mortos, quanto curar os enfermos. Mas Jesus chegou um momento no seu ministério que queria exatamente tocar profundamente na consciência daqueles homens e fazê-los entender por que eles estavam seguindo a Jesus.
E Jesus chegou para eles nessa região chamada de Cesareia de Filipe. E perguntou o seguinte: o que os homens estão dizendo a meu respeito? E eles responderam: estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é o profeta Elias, que reencarnou. Estão dizendo que o Senhor é um grande profeta, Jeremias. Pois bem, eles dizem tudo isso. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? O que eu sou para vocês, o que eu represento para vocês, e qual é o lugar que eu ocupo na vida de vocês? É a pergunta de Deus para mim e para você nesta noite. Será que aquilo que você canta é exatamente aquilo que você vive na sua vida, como uma fé cristã, como uma consciência cristã? Será que aquilo que você prega, daquilo que você anuncia, daquilo que você diz, corresponde exatamente com a tua vida, uma vida cristã? Será que a tua conduta religiosa, litúrgica, ritualística, em vir para o culto, em dizimar, em ofertar, em portar a Bíblia, será que tudo isso tem modelado a sua vida? Tem feito você refletir exatamente o que é ser um cristão? Ou essas coisas são simplesmente coisas para impressionar outras pessoas? Ou para satisfazer o seu próprio ego? Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Houve um silêncio na hora, porque eles não sabiam exatamente quem era Jesus. Eles não tinham uma definição real de quem era Jesus, e estavam seguindo a Jesus por algum tempo já, alguns anos. E parece que essa coisa torna a acontecer, segundo o sábio Salomão. Ele diz que a história nunca muda, só se muda os personagens. E a gente vemos multidões de pessoas que estão professando a sua fé, que estão congregando uma mega igreja, que estão portando a Bíblia, que estão se vestindo no seu traje de cristão, que tem até um linguajar de crente, mas ainda não conhece exatamente quem é Jesus, porque a posição que Jesus ocupa em suas vidas não é uma posição de destaque, não é uma posição de importância. Quem eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele: não foi carne e sangue que você revelou agora, que te revelou. Você não aprendeu isso através de um curso de teologia. Você não aprendeu isso através de um curso de obreiros. Você não leu isso em literatura. Mas o meu Pai que está no céu, o seu Espírito, revelou isso para você, Pedro. E digo mais, que tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nos chama a atenção aqui nesta noite é que, ligando esse fato da revelação de Jesus ao fato da Santa Ceia, e a gente passa sempre a compreender que Santa Ceia é algo novo que vai acontecer na vida dos apóstolos. Eles não iam simplesmente celebrar um ato religioso da Santa Ceia. Haveria algo a mais. Jesus os transportaria de uma situação para outra. E eu vejo isso na palavra de Deus. Que Deus é um Deus desejoso em fazer coisas novas. A nossa irmã que esteve aqui ministrando louvor, ela falou sobre renovação espiritual. Falou em se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa diante da presença de Deus. Deus não aceita um caco de vida, Deus não aceita remendo espiritual. A Bíblia tem exceções para alguns casos específicos, mas a Bíblia não abre mão quanto ao fato de um caráter modificado, transformado. Nós não podemos compactuar da mesa do Senhor e não ter uma transformação de vida na presença dEle. Nós não podemos aceitar o fato de que nós andamos com a Bíblia, congregamos na igreja, ouvimos mensagens poderosas e a nossa vida continua sendo um remendo de vida. O maior desejo de Jesus na ceia era justamente essa, que eles pudessem compreender que a vida deles seria uma nova vida, uma transformação de vida, não uma transformação de roupagem ou de linguajar, mas que haveria uma transformação de vida. E como nós precisamos entender que precisamos a cada dia ser recriados novamente.
Quem precisa se converter aqui? Eu preciso me converter. Existe conversão, significa mudança, transformação, irmãos. Existe uma coisa chamada conversão, que é que quando nós nos mudamos para servir a Deus. Mas existe uma coisa chamada a inversão da conversão. A inversão, ela é o contrário da conversão. É quando você quer converter a Deus para servir a você. E quantas pessoas não têm trilhado o caminho da manipulação, da barganha com Deus? Eu quero que Deus faça isso, porque se Ele não fizer isso, Ele não é Deus. Se Ele não fizer isso, pastor André, eu vou rasgar a Bíblia. E não parte por esse princípio, porque quem tentou sempre destruir a Bíblia, a palavra de Deus, foi o diabo. Se Ele vai fazer ou Ele não vai fazer, não importa. Ele continua sendo Deus digno de adoração e de louvor e de toda a glória aqui nesta noite. Deus não é obrigado a se inclinar aos meus caprichos egoístas. Não. Deus não morre. Deus não fica velho. E Deus não fica mais pobre. Quem perde tempo somos nós. Amém, irmãos? Ser recriado novamente. Ser transformados. Ser mudados. Jesus olhou para Pedro e disse: e tu és Pedro. Quando ele olha para Pedro e diz: tu és Pedro, a língua grega do Novo Testamento significa Petros. É Petros. E essa palavra na língua grega significa exatamente, sabe o quê? Uma fagulhinha de pedra. Algo pequenininho, ainda insignificante. Sabe o que significa? Uma rocha em formação. Algo que vai se tornar forte, mas que ainda não é. Veja como a Bíblia trata sobre formação, desenvolvimento. Isso porque Jesus falou para Pedro, porque Pedro era o porta-voz dos apóstolos. Nas 3 listas que tem sobre os apóstolos, ele sempre está encabeçando. Porque ele é sempre o homem sanguíneo, de temperamento sanguíneo, que toma frente da situação dos apóstolos. Ele está sempre presente. Mas a Bíblia revela nele algo extremamente interessante. O que nós vemos na vida de Pedro era um homem inconsequente. Uma hora está andando por cima das águas, outra hora está lá embaixo. A inconstância de Pedro. Às vezes acontece isso. Estamos caminhando por cima, e de um dia para o outro já estamos lá embaixo. Uma hora declaramos que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Outra hora estamos declarando que Ele nos abandonou, que não temos mais a sua presença. Uma hora declaramos que Deus é o Deus provedor, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Outra hora reclamamos porque Deus não atenta nos mínimos detalhes em nossas vidas. Somos inconstantes e precisamos ser transformados. Precisamos ter uma fé firmada, respaldada na palavra de Deus. E o que pode nos transformar, na verdade, não é congregar numa igreja. Não é essas condições humanas. Mas a palavra de Deus é que nos muda, que nos transforma. E nós vemos isso quando Jesus colocou eles naquela mesa para celebrar a Santa Ceia. Quem era a pessoa mais importante naquela ceia? Jesus. Quem é a pessoa mais importante nesta noite, irmãos? Aleluias. Jesus queria mostrar para eles que se uma vez eles foram transportados de um reino para o outro reino, a primeira consciência cristã que eles deveriam ter é que a presença de Deus com eles deveria ser tudo. Porque declaramos que Deus é tudo em nossa vida e não permitimos que Ele ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. Porque declaramos que amamos a sua palavra, mas não nos esforçamos em conhecer a sua palavra. Porque sabemos que a oração é a chave da vitória, mas porque não estabelecemos tempos para buscar a Deus em oração.
Qual é o lugar, qual é a posição que Jesus ocupa em sua vida? Ele é o meio, ele é o fim, ele é o primeiro. Qual é o lugar que ele ocupa? Veja que Jesus estabeleceu ali como centro no meio daqueles homens. E a gente percebe que, na verdade, o que faz a diferença na vida de um cristão é justamente a presença de Deus. Porque a hora, eu digo isso em casa, eu sempre falo para minha esposa Regina, que não há situações que possamos nos desesperar. Porque se o diabo é o pai dos psicólogos, é o maior psicólogo que existe, a Bíblia diz isso lá em 2 Coríntios 4:4, que ele é o Deus desse século e cegou o entendimento e a compreensão dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho. E ele gosta de ver crente que sofre abalos emocionais, psicológicos, ele gosta disso. Mas eu sempre digo assim em casa, não existe nenhuma situação que não tenha uma saída. Não exista. Em todas as situações, sempre há uma porta que Deus vai abrir para você e para mim. Eu assisti um filme, Os 10 Mandamentos, com aquele Charlton Heston, um filme épico, um filme clássico. E teve uma parte que Deus conduziu Israel ali pelo deserto ali, e chegando próximo a Beirote, né, diante de Baal-Zephon, o mar vermelho na frente, aos lados as montanhas, atrás vendo um faraó com seu exército. E o faraó olhou assim para Israel e falou assim, viu as montanhas, o mar vermelho e ele ali para destruir Israel. E falou assim, o Deus de Moisés é um péssimo general, porque conduz o seu povo a um lugar sem saída. Só que Deus é um Deus, irmãos, que nos surpreende. Quando você achar que não tem mais saída, o mar vermelho vai se abrir na tua vida. Amém, irmãos? Não há situação na vida de um crente que não haja mudança quando Deus lidera a vida desse crente. Nós precisamos entender que no cristianismo existe prioridade, e a maior prioridade das nossas vidas é a presença de Deus. Pode faltar um ombro amigo, pode faltar um emprego, pode faltar o que for, mas regue a presença de Deus na sua vida. Porque o que vai fazer a diferença na tua vida é a presença de Deus. Faz a diferença. Quando Deus está presente, algo maravilhoso acontece em nossas vidas. Nós podemos contar com o impossível. Nós podemos contar com o sobrenatural. Os recursos humanos acabam, mas a presença de Deus não falha em nossas vidas. A Bíblia diz assim, ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê seus frutos, irmãos, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da sua força. Presença de Deus, irmãos. Faça tudo para que a presença de Deus seja cultivada na sua vida. Tenha Deus como centro da tua vida. Priorize Deus na sua vida. Traga a Deus a sua existência de realidade de vida. Desvincule-se daquilo que pode afastar Deus da sua vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se nós estamos então visualizando o nosso mestre, o mestre da Galileia, o meigo nazareno, o carpinteiro, se nós estamos seguindo, nós não estamos andando em trevas. Andávamos em trevas, a Bíblia diz. Não andamos mais. Passamos de um reino para o outro reino. Aprendemos a lidar com os valores reais do reino de Deus, que começa na presença de Deus. Maior do que fazer a obra de Deus, é conhecer o Deus da obra que você faz. É travar um relacionamento com Ele, real e verdadeiro. Sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma aparência religiosa, mas ter a presença de Deus real na sua vida. Que Ele faz você sobressair em qualquer situação adversa da sua vida. Porque Deus faz a diferença em nós. Amém, irmãos? Às vezes Deus permite que você passe por situações que você diz, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Deus não está mais comigo. Deus não se interessa mais pelos meus problemas, porque Ele não faz nada para agir sobre os meus problemas. Existe uma coisa que se chama a aparente ausência de Deus.
Não é que Deus se ausenta. Não é que Deus te rejeita. Mas existe um sentimento de solidão que Deus permite que isso aconteça na minha e na tua vida. A Bíblia fala de um episódio que Jesus falou para os discípulos: vai para lá, atravesse o mar, depois eu vou. E veja que na situação mais adversa, Jesus não estava presente com eles. Agora, por que Jesus fez isso? Ele permite que às vezes o nosso coração, irmão, se sinta vazio da sua presença. Mas para quê? Em primeiro lugar, irmãos, para a gente entender o quanto nós não somos nada sem Ele. Porque quando se achamos forte, poderoso, capazes, é aí que não somos nada. Mas quando diminuímos e reconhecemos que nada podemos fazer sem Ele, então aí vem o agir de Deus sobre as nossas vidas. Passamos a entender o quanto não somos nada sem Ele. Esse sentimento de ausência de Deus, que não é verdadeiro, Deus não se ausenta de nenhum de nós. Até porque a palavra de Deus diz: estarei convosco todos. Essa palavra no grego significa o dia inteiro. Porque eu posso estar com o pastor André um período do tempo do dia e não está mais. Ele pode estar comigo todos os dias, mas não o dia inteiro. Só que essa palavra significa: estou com vocês o dia inteiro. Não vou me ausentar um segundo da vida de vocês. Olha que coisa linda. Mas nós não nos sentimos sem a presença dele às vezes? Isso significa que nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nem sempre são verdadeiros, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Porque esse sentimento de ausência dele, para nós entendermos, irmãos, o quanto ele é importante em nossas vidas. Quanto ele é importante em nossas vidas. Paulo diz: já me sinto amarrado com Cristo. Tem jeito mais. Ainda que você queira se largar de Cristo, não tem mais jeito, irmãos. Você carrega uma marca na sua vida, daquilo que Jesus fez contigo no dia que Ele te encontrou, você caído lá na sarjeta, na lama, preso nos vícios, endemoniado, e te libertou das cadeias do inferno e trouxe para uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Hoje você caminha de cabeça erguida e canta o hino da vitória, porque livre você está no sangue de Jesus. Hoje você pode acreditar que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Sabe por quê? Porque não estamos olhando para um referencial morto, nós estamos olhando para Jesus, que está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e nos dá a condição de acreditar que o impossível ainda pode acontecer em nossas vidas. Podemos acreditar que o impossível ainda pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nunca deixará de ser Deus. Não importa o tamanho da minha fé, da minha crença, da minha confissão, Ele continuará sendo Deus eternamente, irmãos. Glória a Deus. Os intelectuais não compreendem a nossa fé. Não tem a magistratura da nossa fé, irmãos. Não tem, sabe por quê? Porque salvação se aprende não é pela cabeça, pelo intelecto. Salvação se aprende pelo contato com Deus. Quando você se encontra com Deus, há uma marca profunda na sua alma, que não tem crítica, não tem oposições, não tem problema, não tem adversidade, não tem nada e absolutamente nada que te afaste você da comunhão e da presença de Deus. Isso se chama pela Bíblia esperança viva. Não é uma esperança simplesmente declarada. Ou aquilo que o mundo diz, né? A esperança é a última que morre. A nossa já morreu faz 2000 anos. Só que ao terceiro dia ela ressuscitou e se chama Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos seguir pessoas que não têm a mesma consciência cristã sobre a posição que ocupa no coração de Deus. Nós estamos no coração de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que estamos assentados acima nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestades. Estamos acima das forças malignas. Estamos numa posição real, segundo a palavra de Deus. Sabe o que significa, irmãos? Que nós somos considerados pela Bíblia, e não é que vamos ser, não. A Bíblia diz, já somos mais do que vencedores. A Bíblia não diz que você vai se tornar um vencedor.
ou o que pode acontecer de você ser um vencedor. Não, a Bíblia diz, você já é mais do que vencedor. Em que situação? Em todas as situações da vida, diz a Bíblia. Paulo diz, não há morte, não há vida. Não há principado nem potestade, não há criatura, não há nada, fome, peste, nudez, nada que te afaste você do amor de Deus. Nós não éramos filhos, hoje nós somos filhos de Deus. Saímos da condição de escravos, somos livres. Livres para adorar, livres para glorificar, livres para declarar, livres para proclamar, livres para exaltar a Deus, para celebrar com júbilo ao Senhor, com alegria, porque nós somos povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluias. Glória a Deus. O dinheiro não vai determinar a nossa consciência cristã. Nada disso, irmãos. Glória a Deus. A gente pode ter gente aqui nesta noite que não teve R$1 para dar na oferta hoje. Mas tem um coração inundado da alegria do Espírito Santo nesta noite. Oh, irmãos, essas coisas que tangem a alma do ser humano precisam ser conscientizadas. Porque esse é o combustível que nos faz sobressair nas situações mais terríveis da vida. Jesus determinou essa reunião com aqueles homens, porque esperaria extremamente algo importante entre eles. A relação de união para com os outros. E quando a Bíblia fala sobre recriação, sobre renovação, ter uma nova personalidade, isso nos estabelece uma condição até um tanto estranha segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina a ser mais ser humanos. E sabe como nos tornamos mais ser humanos? Não quando nos reunimos com pessoas aparentemente perfeitas. Não. Mas quando reunimos-nos com pessoas extremamente problemáticas. E foi exatamente o que Jesus fez. Reuniu na mesa personalidades e temperamentos totalmente um diferente do outro. Não fez isso? Pegou o sanguíneo, o colérico, o fleumático, e uniu todo mundo ali. Pegou um que se dizia ser um coração cheio de amor, mas que era vingativo, ambicioso e intolerante. O apóstolo João. Depois pega o Pedrão, como diz, né? O Pedrão, que não largava da espada, mas era crente. Graças a Deus não tem mais esse tipo hoje, não existe mais, acabou tudo. Eu sou crente, mas se mexer comigo, a coisa fica fervendo. Não tem mais isso na igreja, graças a Deus. Terminou. Não tem mais esse tipo de crente. É só... Oi? É só lá 2000 anos atrás, não tem mais isso. Tinha um ambicioso, olha, eu te sigo, mas eu quero saber o seguinte, o que eu vou ganhar com isso? Essa história de seguir Jesus não dá certo não, andar com a Bíblia, não, eu quero mais do que isso. Eu quero uma posição de destaque no teu reino, eu quero sentar à tua direita. Havia um outro também que questionava tudo era pelo sentido intelectual. Pastor, depois de você pregar essa mensagem, você tem que me explicar tintim por tintim, porque eu não aceito essas coisas de fé não. Era aquele discípulo incrédulo, tem que colocar o dedo para ter certeza. Jesus reuniu essas pessoas na mesa e falou, agora vocês vão travar um relacionamento de união. Eu vou unir vocês aqui. E quando eu partir o pão, eu vou dar para todo mundo. Todo mundo aqui vai comer. Isso significa todo mundo vai compartilhar da minha vida. E como a minha vida é perfeita, eu também quero desejar que vocês também compartilhem de uma perfeição. O vínculo da perfeição qual que é, irmãos? O amor. O vínculo da perfeição é o amor. Mas não é qualquer amor. Não é qualquer amor. Amor ágape, amor estorges, filos, eros. Qual desse amor que Deus quer impregnar em nosso coração?
Não é o eros, não. Esse amor de aparência, esse amor frágil, esse amor interesseiro. Não é esse não, não é o eros não. Nem o storges, amor familiar. Eu considero e tudo, mas ele lá e o cá, na hora do aperto. Nem o amor filos, o amor cristão. É muito mais do que isso, é o amor ágape. É o amor, irmãos, que nos une e nos faz caminhar pelo caminho da aceitação. É o caminho da aceitação. Porque viver no meio de pessoas problemáticas, ninguém quer. Agora veja o exemplo de Jesus, aonde Jesus caminhou. Ele foi de encontro com quem? Com pessoas problemáticas. Veja a mulher samaritana. Veja os problemas que essa mulher tinha. Veja lá o Nicodemos. Nicodemos, judeu, religioso e membro ainda importante do Sinédrio, mas com uma alma vazia de Deus. Alma vazia de Deus. Problemático. Como somos transformados? Porque quando você olha para o sermão e vê essa estrutura dele frágil, tem que haver um sentimento em você de uma mente cristã, de entender exatamente que o teu irmão precisa da tua ajuda. Ele precisa ser recriado. Mas quando você olha para isto, na vida do irmão, você passa a entender também que você é modelado quando você se compadece dele. Que a gente acha que nós não temos defeito, não temos falhas, não temos nada às vezes, e olhamos para aquele irmão e somos passivos em criticá-lo, em julgá-lo. E é muito interessante, eu vi uma matéria uma vez de um livro que dizia que lá na região de Gadara, imaginava-se o grande endemoniado ali era o gadareno. E foi se descobrir pelos estudos que todo mundo ali estava endemoniado. Todo mundo estava possesso de demônios. Isso quer dizer, eram presos, eram cativos dos seus egos, da sua autoestima superior aos demais. E a gente aprende que todos eles precisavam ser trabalhados por Jesus. E nós aprendemos que todos nós precisamos ser trabalhados por Jesus. Amém, irmãos? Todos nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo nesta noite. O apóstolo Paulo diz que a união, conviver junto, é o fruto da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que quando olhamos para a cruz, nós vemos exatamente a necessidade de vivermos unidos, sentados na mesma mesa. Aceitar as falhas dos irmãos, os defeitos, as fraquezas e poder se compadecer dele. E quando você se compadece do necessitado, quando você se compadece do fraco, estende as mãos, os ombros, dedica tempo para ouvi-lo e se compadecer dele, você está se recriando. Você está se tornando uma pessoa melhor. Deus está então operando em você uma transformação. A unidade estabelece maturidade. Não tem como vivermos unidos se formos crianças. Haverá sempre as dissensões. A igreja de Corinto tinha esse problema. Um sou de Paulo, outro sou de Cefas, outro sou de Apolo. Olha os grupos divididos. Veja a falta de união. E outro dizia, nós somos de Jesus. E esse grupo era o pior de todos. É o grupo que dizia assim, meu negócio não é com o pastor. Meu negócio é com Jesus diretamente. Eu não obedeço ao homem. Mas não tem mais esse grupo também na terra. Não tem mais não. Será que tem, irmãos? Deve ter um ou dois no máximo. Mais do que isso não deve ter. E aí o apóstolo Paulo fala assim para eles. Eu queria conversar com vocês como maduro. Gente adulta. Mas não posso. Porque vocês estão dizendo aí, eu sou de Apolo, de Pedro, de Paulo. Não são porventura todos meninos?
E a meninice estabelece esse rompimento, sabe por quê? Porque o menino não compreende, a criança não compreende que aquele brinquedo não pertence a ele, pertence ao amiguinho. A criança não compreende que você hoje não tem condições de dar para ele uma roupa melhor. Então a criança, ela vive nas dissensões, nas briguinhas, por coisinhas insignificantes. Mas quando se alcança uma maturidade, então se estabelece um vínculo de união. Por isso que a união está presente, a aceitação estabelece uma condição de maturidade, de gente adulta. Consciência cristã. Consciência cristã. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino e corria como menino. Mas quando eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Então, às vezes, nós precisamos parar um pouquinho e entender que para a gente aceitar, para a gente conviver, precisamos crescer. E precisamos olhar para a cruz de Cristo. Porque se Deus nos aceitou, por que você não pode aceitar o teu irmão? Me recordei agora que o pastor falou esses dias, do homem lá que foi perdoado, não foi, pastor? Quantos milhões ele foi perdoado na dívida? Alguns trilhões, pouca coisa. 8 trilhões, ele foi perdoado. É uma lição para nós, porque fala exatamente o quanto Deus nos perdoou. Mas para dizer o seguinte, o quanto nós fomos aceitos por Deus. O quanto nós fomos perdoados por Deus. E às vezes não queremos perdoar. Não queremos aceitar as falhas do irmão. Olha só, desde quando Deus está te esperando? Um dia você arregaçou a manga da camisa e disse assim, eu saber de Deus, estou longe disso. Eu ser crente, estou fora. Eu ficar andando com Bíblia, acompanhando esse povo do glória a Deus, do aleluia, estou fora. Sabe o que Deus falou? Então sai fora também. Deus não falou isso. Deus falou assim, mas ainda eu vou te esperar. Eu ainda vou te esperar. Quantos foram esperados pelo amor de Deus? Ele te suportou. A paciência dele foi incrível. E hoje você está aqui no meio de um povo que é glória a Deus e aleluia, dando glória a Deus e aleluia. Tem coisa mais linda do que isso? Vai explicar isso aos intelectuais. Vai explicar isso aos sociólogos. Vai explicar isso. Vai dizer, você está ficando louco. Tá? Está ficando louco. Irmãos, é uma bênção de Deus. Deus quer estabelecer essa condição de aceitação, de convivência. Porque não vivemos mais no mundo de trevas. Vivemos hoje no mundo de paz, de aceitação. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Quem precisa mudar nesta noite? Aleluia, Jesus. Você precisa de mudanças? A conversão significa que precisamos mudar. Eu analiso as irmãs que arrumam a casa. Lavou toda a louça. Você pode ficar aí 2, 3 dias sem precisar lavar mais, porque vai conservar. Não, tirou o pó da estante. Não dá para ficar uma semana, pastora irmã Lília, sem mexer novamente? Toda hora você tem que estar mexendo, não é isso? A vida cristã é a mesma coisa. Sempre há algo em você que Deus precisa mudar. Sempre há algo em Deus, em você, que Deus precisa transformar. Eu tenho um amigo que é um amigão. Por isso que me acho liberdade de falar dele assim, com uma forma bem clara, porque é um amigão mesmo. Ele tinha um problema sério. Ele arrumava uma namorada, ficava uma semana com ela. Aí arrumava uma outra, uns 15 dias, outra, um mês. E aí, sempre que a gente se encontrava, eu falava, como é que está a bênção lá? Ah, não deu certo. O que aconteceu? Ela era muito religiosa. Não, ela era muito extremista. Ela pegava muito no pé. Então, ele começava a declarar as companheiras, mas sempre revelando nelas o defeito. Um dia Deus me usou e falou para ele assim, será que o problema não está em você?
Que nós somos passivos a ver os defeitos dos irmãos. O marido da esposa, a esposa no marido, nos filhos, os filhos nos pais, e assim por diante. Irmãos, mas quando nós olhamos para o espelho, sabe quando você olha para o espelho e vê os seus defeitos? E o espelho do cristão é a palavra de Deus. Quando você olha aqui, você começa a encontrar e ver os seus defeitos e falhas. E você compreende a necessidade e você se aceita e aceito. Então compreenda isso nesta noite. A Santa Ceia estabelece um vínculo de união, de sentar-se na mesa, de compartilhar as qualidades, mas aceitar também os defeitos daqueles que estão com você na mesa. Porque enfim fomos comprados todos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos agora nesse instante. Você vai falar com Deus no que você precisa ser mudado. Eu quero dizer que o oleiro está aqui nesta noite. E você é o vaso dele aqui nesta noite. Eu não sei se você está rachado, eu não sei como é que você está nas condições diante de Deus nesta noite. Eu sei que aquele que pode fazer de você um vaso novo está aqui nesta noite. Porque Deus quer que você viva exatamente essa condição de cristão, de consciência cristã, de viver junto com o seu irmão aqui nesta noite. Porque nós somos uma família. Deus quer dar para você nesta noite um novo coração. No que você precisa mudar nesta noite? No que você quer que Deus te mude? Na forma de perdoar, na forma de você se compadecer mais do seu irmão. Quem sabe alguém aqui precisa liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa. Quem sabe alguém aqui nesta noite precisa se libertar do sentimento de inferioridade. Quem sabe você precisa ter uma reconciliação com um amigo que você deve ter ferido com suas palavras. Quem sabe você precisa reconquistar o respeito do seu filho aqui nesta noite. A confiança do seu esposo, a confiança da sua esposa. De repente você precisa reconquistar alguma coisa aqui nesta noite. E Deus pode fazer isso na sua vida nesta noite. Fale com Deus aonde Deus precisa te mudar nessa noite.